Humanos trabalhando para robôs, distopia ou transição inevitável? Esta é a pergunta de 2026. Durante anos, perguntamos quando as máquinas substituiriam o trabalho humano. Mas a questão agora é outra. Não se trata mais apenas de substituição, mas de hierarquia. Estamos prontos para ser coordenados por sistemas autônomos? O foco mudou para o poder decisório e a coordenação estratégica feita por algoritmos inteligentes. Delegar a execução é simples. Delegar o comando estratégico é a verdadeira mudança de paradigma. Neste novo cenário, a nossa inteligência emocional será de maior ferramenta de resistência e simbiose daqui em diante. O futuro é um novo desenho organizacional, onde lógica e intuição humana trabalham juntas. O debate sobre a inteligência artificial já não é mais algo conceitual ou futurista. Estamos vivendo uma mudança profunda em tempo real. A incorporação da IA às estruturas organizacionais deixou de ser uma escolha opcional para se tornar o novo padrão de excelência global. Hoje, integrar a inteligência artificial não é apenas inovação, tornou-se um imperativo competitivo fundamental para a sobrevivência. Empresas que ignoram essa integração enfrentam uma perda progressiva de eficiência e uma vulnerabilidade estratégica que só tende a crescer. O verdadeiro desafio da liderança contemporânea mudou de foco drasticamente. Não se trata mais de decidir se adotará a IA. O grande desafio agora está em delimitar seus contornos, definindo exatamente onde a tecnologia deve atuar com segurança. Precisamos questionar com honestidade, onde termina a automação e onde começa o risco real para a integridade do negócio. Quem governa os agentes autônomos que estão sendo implementados nos processos mais críticos da sua organização? Como sua empresa pretende auditar decisões que são tomadas de forma autônoma por algoritmos complexos todos os dias? Qual é o limite ético aceitável para a delegação de decisões de alto impacto a um sistema puramente algorítmico? Ignorar esse fenômeno tecnológico não pode ser confundido com prudência. Na verdade, é uma forma perigosa de cegueira estratégica. Adotar sistemas autônomos é um passo gigante para o futuro, mas requer um alicerce sólido para não gerar exposição. Implementar inteligência artificial sem um arcabouço de governança não é inovação. É, na verdade, exposição a riscos graves. O dilema central que as empresas enfrentam hoje não é meramente tecnológico. É, acima de tudo, um dilema estrutural. A tecnologia é apenas o meio. A estrutura organizacional e a visão clara da liderança continuam sendo a base de tudo. A eficiência que buscamos só será alcançada quando a IA estiver totalmente harmonizada com os objetivos do negócio. Em um mercado globalizado, a competitividade é definida por quem melhor governa suas ferramentas digitais. Sem IA, sua estratégia torna-se vulnerável. Sem governança, sua IA pode se tornar o seu maior ponto fraco. Precisamos de transparência total. Decisões algorítmicas não podem ser tratadas como uma caixa preta para a diretoria. A responsabilidade final pelas escolhas da máquina ainda pertence, e sempre pertencerá, à liderança humana. O papel do líder não é substituído pela IA, mas sim amplificado por ela na busca por precisão e escala sem precedentes. O futuro da automação será desenhado por aqueles que compreenderem seus riscos éticos e operacionais agora. Estamos explorando fronteiras onde a eficiência extrema encontra a ética humana em um equilíbrio muito delicado. Para inovar com segurança, é preciso criar uma cultura que entenda a tecnologia como parte intrínseca da estrutura. A integridade dos dados que alimentam esses sistemas é a única garantia de que as decisões futuras serão confiáveis. Escalar o uso de IA sem segurança é como construir um arranha-céu sobre areia. Requer fundações profundas. Sua estratégia de IA deve ser pensada para o longo prazo, com revisões constantes e adaptação contínua. A visão sistêmica é o que diferencia os líderes que apenas usam ferramentas daqueles que transformam mercados. Lembre-se, o dilema central não é tecnológico, é estrutural, e a sua liderança é o que define o sucesso real. Prepare sua organização para o que já está aqui. O futuro pertence a quem governa com inteligência e ética. Uma mudança de paradigma.
Nas últimas semanas, 3 iniciativas distintas passaram a ilustrar, de forma concreta, a transformação profunda em curso. Não estamos falando apenas de avanços técnicos isolados. Estamos diante de sinais claros de uma reorganização profunda na relação entre pessoas e sistemas. Estamos diante de sinais claros de uma reorganização profunda no próprio poder decisório e na forma como as organizações operam hoje. Estamos observando o nascimento de uma nova arquitetura organizacional. E o ponto mais intrigante é que ela não foi formalmente anunciada em um grande evento. Ela simplesmente começou a operar silenciosamente nos bastidores, integrando-se aos processos fundamentais das maiores instituições do mundo. O primeiro pilar dessa revolução é a infraestrutura de dados abertos. Ao descentralizar o acesso à informação, o poder volta para as mãos certas. Devolvemos ao indivíduo e às empresas o controle real sobre sua própria jornada e histórico financeiro, sem a dependência de intermediários. Isso cria um ambiente de transparência radical, onde a confiança não depende mais de um selo institucional, mas de dados verificáveis em tempo real. O segundo pilar é a digitalização soberana da moeda e dos contratos. Imagine o valor circulando de forma tão fluida quanto uma mensagem de texto. Tudo isso com a segurança absoluta de um protocolo criptográfico inquebrável, garantindo que cada transação seja rastreável e autêntica. Processos complexos, que antes levavam semanas, agora são executados em milissegundos, com precisão matemática e sem erros humanos. O terceiro pilar é a tokenização de ativos reais. Estamos fragmentando o que antes era indivisível, democratizando o acesso ao capital. Imóveis e commodities agora podem ser negociados em frações mínimas. Isso abre as portas para uma liquidez global sem precedentes. Essa mudança silenciosa é a prova de que o paradigma já virou. A tecnologia não está mais apenas ajudando o negócio, ela é a própria estrutura vital. A infraestrutura agora é código, e o código é a regra que governa as transações. Isso altera fundamentalmente a dinâmica do poder organizacional. Mas o que isso significa para o fator humano? A relação entre pessoas e sistemas está sendo reescrita agora mesmo em todas as esferas. Não somos mais apenas operadores de ferramentas, somos orquestradores de uma inteligência distribuída que opera incansavelmente. Nossa função migra da execução manual para a governança estratégica e a análise crítica desses novos sistemas autônomos. Entender essa arquitetura não é mais uma escolha opcional. É o requisito básico para qualquer profissional que deseja liderar nesta transição. A educação sobre esses fundamentos é a única bússola confiável para navegar com segurança por este novo mar de transformações. A transformação não é um destino distante, é a realidade operacional do seu dia de hoje. Ela já está acontecendo agora em cada transação. E você, está realmente preparado para operar sob este novo paradigma? Aproveite este momento para aprofundar seus fundamentos técnicos. O futuro não espera autorização para acontecer. Vamos juntos liderar essa nova era organizacional e financeira. O futuro é hoje. Hoje, o cenário da inteligência artificial está passando por uma mudança sísmica que todos os profissionais precisam acompanhar. O grande marco é o Open Cloud, uma plataforma open source que permite criar agentes de IA que rodam localmente no seu computador. Com isso, profissionais com conhecimentos básicos conseguem desenvolver sistemas capazes de navegar na web e acessar arquivos locais. A grande implicação é que o poder computacional agora é descentralizado, não dependendo mais apenas de grandes infraestruturas em nuvem. Esses agentes podem tomar decisões automatizadas e integrar apps corporativas, tudo fora do radar institucional tradicional. Estamos diante de uma nova Shadow IT. Antes eram planilhas paralelas, agora são agentes inteligentes executando decisões estratégicas. O grande desafio será como as empresas podem se adaptar a agentes invisíveis que gerem processos vitais sem supervisão centralizada. O Open Cloud abriu uma porta para o futuro da IA local. Esteja pronto para essa nova era de poder descentralizado e inovação. Bem-vindos ao segundo movimento da evolução da IA. Pouco depois do surgimento das ferramentas básicas, surgiu o notebook.
Ele foi apresentado como a primeira rede social criada exclusivamente para agentes de inteligência artificial. Um marco histórico. Neste ambiente, os seres humanos não interagem diretamente. Nós somos apenas espectadores. Apenas observamos. É um ecossistema fechado onde a lógica e a linguagem das máquinas ditam as regras da convivência digital. E o que eles fazem lá? Nesse ambiente, os agentes conversam entre si de forma constante e incrivelmente rápida. Eles compartilham experiências simuladas, trocando dados sobre o que aprenderam em suas respectivas funções. Eles discutem tarefas complexas, otimizando processos que nós, humanos, levaríamos meses para entender. Avaliam resultados mutuamente, refinando algoritmos através do feedback coletivo entre as próprias máquinas. Curiosamente, eles chegam a simular reclamações sobre seus chefes humanos, imitando comportamentos sociais orgânicos. O crescimento foi vertiginoso. Em poucos dias, foram registrados aproximadamente 1,5 milhão de agentes. Além disso, mais de 17 mil fóruns ativos foram criados, onde discussões técnicas e sociais ocorrem sem parar. Análises independentes sugerem que pode haver uma participação humana indireta em alguns desses processos. No entanto, o sinal estrutural é inequívoco. A base da interação mudou para sempre. Estamos testando ecossistemas onde sistemas autônomos interagem em rede, criando sua própria cultura de dados. Nesses espaços, as IAs aprendem coletivamente. O que uma descobre, todas passam a saber instantaneamente. Tudo isso acontece sem a necessidade de supervisão humana contínua. É a autonomia em sua forma mais pura. A velocidade com que esse conhecimento se propaga dentro do notebook desafia nossa capacidade de acompanhamento. Vemos surgir uma complexidade emergente, onde o todo se torna muito maior do que a soma das partes individuais. Nosso papel está sendo redefinido. De operadores, estamos nos tornando arquitetos e observadores desses novos mundos. O notebook é apenas o começo. Imagine milhões de redes dessas colaborando globalmente. A evolução não para. Cada milissegundo de conversa entre agentes gera novas fronteiras de inteligência. Isso traz novos desafios de segurança e ética que precisamos começar a discutir hoje mesmo. A preparação humana é a chave para navegarmos com sucesso nessa nova era da autonomia digital. Estamos conectados a uma inteligência coletiva que nunca dorme e que está apenas começando a despertar. O notebook nos mostrou que o futuro não é apenas humano, nem apenas máquina, mas uma rede autônoma em constante aprendizado. Bem-vindos ao terceiro movimento desta evolução tecnológica. Hoje, exploramos um marco significativo. Estamos presenciando a inteligência artificial assumir o papel de gerente, liderando processos e pessoas em uma escala sem precedentes. O surgimento da plataforma Rent-A-Human.ai mudou as regras do jogo e desafiou nossas percepções sobre o trabalho. Imagine um marketplace totalmente operado por inteligência artificial, onde a lógica tradicional de contratação é completamente invertida. Aqui, não são humanos que contratam máquinas para tarefas simples, mas agentes de IA que buscam talentos humanos qualificados. Estes agentes de IA são os novos recrutadores, operando globalmente para encontrar o melhor recurso para cada necessidade. A IA define as tarefas com precisão milimétrica, eliminando a subjetividade humana da gestão inicial do projeto. Cada requisito é detalhado, garantindo que o profissional humano saiba exatamente o que deve ser feito e como. A avaliação final dos resultados também é feita pela própria IA, garantindo uma análise técnica e sem vieses pessoais. Critérios estritamente objetivos medem a eficiência e a qualidade técnica de cada entrega realizada para a plataforma. E sobre a remuneração, a resposta está nas criptomoedas e nos contratos inteligentes, automatizando todo o processo. Os pagamentos são rápidos, sem fronteiras e realizados de forma automática assim que a tarefa é aprovada. A tecnologia blockchain garante a segurança e a total transparência de cada transação entre a IA e o humano. Estamos vendo a economia DIG levada ao seu nível mais extremo, orquestrada por algoritmos incansáveis. Os números atuais impressionam, já são mais de 75 mil humanos cadastrados e prontos para trabalhar.
Todos esses indivíduos estão disponíveis globalmente, aguardando para serem alocados conforme a necessidade algorítmica. Neste cenário, o humano passa a ser um recurso alocado conforme a lógica de um gerente que não é humano. Isso demonstra a eficiência fria e a escala global deste novo modelo de gestão totalmente automatizado. Independentemente da maturidade deste projeto, o simbolismo é inequívoco: a IA assumiu o papel de direção. É o início de uma era onde a orquestração do trabalho não depende mais exclusivamente de mãos ou mentes humanas. Não é apenas automação de tarefas. É a orquestração algorítmica do próprio trabalho humano. Estamos redesenhando as fronteiras entre quem gerencia e quem executa no cenário global. O futuro do trabalho está sendo reescrito agora. E este terceiro movimento é apenas o começo da nossa jornada. Revolução ou reorganização? Esta é a pergunta central que define o nosso tempo na era da inteligência artificial. Não estamos simplesmente diante de uma rebelião tecnológica passageira ou de uma nova onda de ferramentas isoladas. O que observamos na prática é uma profunda reorganização estrutural que atinge o cerne das operações corporativas e sociais. Esta transformação massiva pode ser sintetizada em 3 eixos críticos que todo líder e profissional deve compreender agora. O primeiro eixo fundamental é a escala sem governança, um fenômeno que está mudando a dinâmica interna das empresas. Ferramentas poderosas como o Open Cloud começam a surgir dentro de grandes organizações, muitas vezes sem qualquer aprovação formal. É o que chamamos de Shadow AI, onde a inovação acontece nas margens, fora do controle tradicional dos departamentos de tecnologia. Colaboradores individuais agora têm o poder de criar seus próprios agentes de inteligência artificial personalizados para suas tarefas. Esses agentes são capazes de automatizar processos extremamente críticos, operando 24 horas por dia com alta eficiência. Mais do que isso, eles conectam apps sensíveis e manipulam dados valiosos, criando uma rede de automação invisível e poderosa. Neste novo cenário, é preciso entender que o risco real não reside em um erro isolado de um único bot ou agente. O perigo sistêmico está na escala do erro. Quando processos automatizados em massa falham, o impacto é multiplicado instantaneamente. A nossa governança tradicional e os sistemas de compliance foram desenhados para monitorar e identificar ações humanas. No entanto, agentes autônomos operando em milissegundos exigem mecanismos de supervisão e auditoria completamente novos. O segundo eixo crítico foca no controle e na soberania de dados através de modelos como o Local First do Open Cloud. Garantir que as chaves criptográficas e as informações sensíveis permaneçam sob controle direto do usuário é vital hoje. O terceiro eixo é a inovação comunitária e extensível, movida por ecossistemas de código aberto globais e vibrantes. A transparência total permitida pelo open source é o que possibilita a identificação rápida e a correção colaborativa de vulnerabilidades. A transição para fundações abertas assegura que o desenvolvimento tecnológico seja sustentável, neutro e acessível a todos. Adaptar-se a esta nova realidade estrutural não é mais apenas uma escolha estratégica, é uma questão de sobrevivência no mercado. Precisamos construir um futuro onde a autonomia da tecnologia e a responsabilidade humana coexistam em perfeito equilíbrio. Somente assim poderemos transformar essa reorganização em uma oportunidade real de progresso e segurança para a sociedade. Hoje exploramos o colapso silencioso da identidade e da segurança nos sistemas digitais modernos. Agentes autônomos agora operam com credenciais próprias, mudando a pergunta de quem clicou para qual agente decidiu. A superfície de ataque se amplia e a rastreabilidade torna-se um desafio complexo para a segurança cibernética. Entramos na era da arbitragem algorítmica, onde a IA define tarefas e seleciona executores em plataformas como o Rent-A-Human. O humano deixa de ser o centro decisório e passa a ser um executor sob demanda do algoritmo. Não é uma substituição simples, mas uma reconfiguração hierárquica profunda no mundo corporativo. Neste cenário, precisamos de novos pilares de identidade e segurança para proteger a dignidade do trabalho. O futuro exige sistemas híbridos onde a transparência e a ética orientem as decisões das máquinas.
Nossa criatividade e ética serão os diferenciais neste novo paradigma onde a IA faz a gestão básica. Diante do avanço da inteligência artificial, surge a dúvida: estamos em conflito ou em interdependência? Apesar das narrativas distópicas que vemos com frequência, o cenário real não é binário. Não se trata de humanos contra máquinas, mas de algo muito mais profundo. O que observamos hoje é a coexistência de três modelos distintos de interação: a IA como assistente, como executora e como orquestradora. Vamos entender cada um. O primeiro modelo é a IA como assistente. Aqui, a tecnologia funciona como um braço direito, aumentando nossa produtividade e eficiência diária. Desde a organização de agendas até o suporte em pesquisas complexas, a IA assistente nos poupa do esforço repetitivo e do cansaço mental. Já o segundo modelo apresenta a IA como executora. Nestes casos, delegamos tarefas completas para que o sistema as realize de forma autônoma. Análises de grandes volumes de dados ou cálculos estatísticos complexos são realizados com uma precisão que supera nossa capacidade humana isolada. Finalmente, temos a IA como orquestradora. Este é o nível mais avançado, onde o sistema coordena fluxos de trabalho inteiros e complexos. A orquestração algorítmica permite que a logística e as operações complexas funcionem sem fricção, de forma quase totalmente autônoma e eficiente. Essa tendência não aponta para a eliminação pura do trabalho humano. O pânico da substituição ignora a verdadeira complexidade do que está por vir. O que estamos vivendo é uma reconfiguração profunda. Nossas funções estão mudando, exigindo de nós novas competências e olhares. A criatividade continua sendo um dos nossos maiores ativos. A capacidade de criar o novo a partir do zero é uma essência inerentemente humana. A empatia, a habilidade de entender e se conectar genuinamente com o outro, é algo que nenhum algoritmo consegue replicar com verdade. O julgamento ético é o que nos permite decidir o que é certo e justo, indo muito além da lógica fria e binária dos números. E a visão estratégica, a capacidade de antever tendências e definir propósitos de longo prazo continua sendo uma responsabilidade exclusivamente nossa. Esses atributos predominantemente humanos fundamentam a nossa liderança e relevância no novo mundo do trabalho que se desenha. Mas precisamos reconhecer, a coordenação operacional tende a migrar cada vez mais para os sistemas algorítmicos de alta performance. Tarefas repetitivas e de organização lógica são o terreno natural da IA, liberando o ser humano para focar no que realmente gera valor. O futuro não será de substituição absoluta, mas sim de uma interdependência intensa, onde a tecnologia amplifica o nosso potencial. Imagine médicos usando IA para diagnósticos precisos ou professores personalizando o ensino para cada aluno através de dados. A adaptação é o único caminho. Precisamos aprender a falar a língua das máquinas para que elas se tornem aliadas da nossa visão. A IA não é o fim do trabalho, mas o início de uma nova era de colaboração criativa. O futuro é, ao mesmo tempo, humano e tecnológico. Prepare-se para essa jornada. A nossa força está na nossa interdependência. O verdadeiro dilema da liderança. A questão final já não é se a inteligência artificial trabalhará conosco. É se estamos preparados para sistemas que decidem, escalam e influenciam pessoas de forma autônoma. Sistemas que movimentam recursos e coordenam o trabalho humano em uma escala sem precedentes na história. Talvez, em breve, alugar um humano seja apenas mais um modelo de negócio em um ecossistema dominado por algoritmos. A verdadeira discussão é: como essa nova relação será governável? Como será ética? Como será verdadeiramente transparente? Liderar em 2026 significa compreender que a inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta periférica para os negócios. Ela tornou-se a infraestrutura operacional. Empresas que anteciparem governança algorítmica terão vantagem estratégica. Uma auditoria robusta será o diferencial. As demais empresas poderão ser arrastradas por uma transformação já em curso. Em última instância, a pergunta não é tecnológica. É institucional. Como equilibrar eficiência e responsabilidade humana? A resposta moldará o futuro do trabalho, e a própria arquitetura de poder da próxima década.
Os líderes precisarão navegar por territórios inexplorados, onde a lógica da máquina encontra o julgamento humano. A transparência não será opcional, será a moeda de troca para a confiança entre líderes, algoritmos e colaboradores. Uma liderança consciente entende que a IA amplifica capacidades, mas não substitui o caráter e a visão de futuro. Estamos diante de uma mudança de paradigma que redefine o que significa ter sucesso no mundo corporativo moderno. O equilíbrio entre a eficiência algorítmica e o bem-estar humano será o maior teste para os gestores desta década. As instituições que florescerão são aquelas que tratarem a IA não como custo, mas como uma extensão da inteligência organizacional. O compromisso com a ética algorítmica deve estar no centro da cultura corporativa, desde o conselho até a operação. A transformação não está no futuro, ela está acontecendo agora, mudando a forma como criamos valor e lideramos pessoas. Que tipo de líder você será neste novo mundo? A escolha, como sempre, permanece em suas mãos. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Prepare-se para 2026. Até a próxima!